E aí, turma, sou o Marcelo Café, fundador da Reno Music, cara. É um projeto social focado para arte, teatro, dança e música. Aqui é a produtora Reno Music. Nós estamos gravando o primeiro vídeo para o nosso canal. E eu trouxe aqui um amigo meu de infância que tem uma história para contar, cara. Que a gente tem um serviço de trabalho social, que é para aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Que é o nosso foco do nosso trabalho da Reno Music. Todos esses nossos vídeos, todas as nossas músicas, tudo que a gente for fazer aqui tem que ter um conteúdo, tem que ter uma coisa que edifica a vida das pessoas. Além da qualidade da música, além da qualidade do teatro que nós teremos, tudo, nas entrevistas, é tudo com foco em ensinar alguma coisa e edificar alguma coisa na vida das pessoas. Então eu estou aqui com meu amigo de infância, o Pena, surfista profissional, trabalhou muitos anos no surf, ganhava todos os campeonatos. Eu me inscrevia no campeonato, gastava maior dinheiro, treinava doidado, chegava lá na praia, saía na primeira bateria e o Pena ficava assistindo o campeonato até o final e chegava lá no final, era o Pena que ganhava, cara. Pena, sabe que eu queria trocar uma ideia contigo, cara? Porque tem muita gente que quer saber como é que você tá, cara. Você é um cara muito querido, cara. Na nossa época, o que era o quê? Nessa época do surf? Final dos anos 80? Isso. Né? Que a gente fazia 87. E corria esses campeonatos, toda aquela molecada toda ali no Canal 4, no Canal 2 e Pernambuco. Isso era a nossa lá. De vez em quando, pitangueiras ali na perto da casa do Guerra, ali na rua também. Santos. Praia do Tom. Praia do Tom. Era o pico do surf nessa época aí, cara. Sim. O que a gente quer saber, cara? Desde o começo da tua história, como foi teu começo no surf? Onde você pegou a tua primeira prancha? Onde você começou a surfar pela primeira vez? Como foi essa história? Pra galera entender aí. É isso aí, galera. Boa tarde. Roberto Bernardino Pena, meu nome, né? Estou com 58 anos. A gente se conhece aí uns 45 anos, mais ou menos. E tem uma história longa, tá? Eu vou falar um pouquinho da minha raiz, né? Meus pais meu pai era fazendeiro em Minas Gerais, tinha 2, 3 fazendas. E nesse meio tempo conheceu minha mãe, que era vizinha do pai, o pai dela também tinha fazenda, né? E se conheceram ali no meio da roça, né? Pessoas humildes. Minha mãe rachava lenha para sobreviver às vezes, entendeu? Meu pai corria atrás do gado, né? Cuidar da fazenda, né? Que era dos pais deles. E para esticar rápido essa minha raiz, meu pai perdeu o pai dele cedo, entendeu? E tinha mais uns 3 ou 4 irmãos. E aquele problema de família, meu pai acabou ficando sem nada, entendeu? Meu pai foi correr atrás do seu ganha-pão, correu atrás bastante. E minha mãe ainda estava com a família dela, né? Também depois perdeu, por pouco tempo depois, perdeu os pais, nova, né? E aquilo, né? No meio da roça, você não tem muita saída, né? Ou você continua trabalhando na roça, ou você vai para a cidade grande, né? E minha mãe preferiu ficar lá na roça. Meu pai foi para a cidade grande, isso aí era em Minas Gerais, né? Ele foi para Belo Horizonte, entendeu? Entendi. Sobrou um dinheirinho lá dele, se inscreveu na faculdade de Belo Horizonte, né, de engenharia, conseguiu entrar. E assim, igual eu falei, né? A humildade deles, aquela raiz de gente da roça, né? Uhum. Humilde e tal, fala pouco, né? Que é o ditado do mineiro, né? Trabalha em silêncio, né? E meu pai, para você ver, ele estudava na faculdade, né? Ele conseguiu entrar, né? Estudou, conseguiu entrar na Federal, né? De Belo Horizonte. E ele não tinha dinheiro para comprar nem sequer uma caneta ou um caderno, entendeu? Ele tinha que correr atrás. O que ele fazia? Ele comprava o pão na padaria, né? Logo cedo. Ele levava o papel do pão para a escola, um lápis, entendeu? Pegava a matéria do dia, deixava o caderno em casa para não estragar, para não, por exemplo, né, tomar uma chuva, alguém roubar o caderno, bom, enfim,
né, para você ver a humildade da onde que eles saíram. E eu saí dessa raiz, sabe? Meus irmãos nasceram em Belo Horizonte, os três, e com isso meu pai já estava formado em engenharia civil, trabalhava numa das melhores construtoras da época, que até hoje ainda existe, a Constrana, e ele estava fazendo uma hidroelétrica lá em Furnas, né, Triângulo Mineiro, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. E ele era um exímio matemático, entendeu? Fez a faculdade mesmo, porque ele entendia do assunto, né? Ele gostava mesmo. E esticando mais um pouquinho, né? Ele fazia aquele cálculo, né, mudando um pouquinho de assunto, ele fazia aquele cálculo, né, ele gostava de matemática, loteria esportiva, bicho, essas coisas. Ele gostava de fazer isso, sempre estava dando uma beliscadinha no dinheiro. Uhum. Aí ele fazia aquele cálculo, não sei, vocês devem lembrar, né, o Oswaldo Souza que tinha no matemático lá. O Oswaldo Souza vai ganhar de 5 a 10, vai ganhar de 1 a 5 e tal. Meu pai fazia o cálculo exato, vai ganhar 5, ganhava 5. O cálculo que o Oswaldo Souza fazia, meu pai fazia exato. Vai ganhar 2, ganhava 2. E até que um dia, ele, pegando o resultado, que é o resultado federal, né, no Fantástico, zebra, né, tinha a zebrinha lá, né? E foi indo. Aí ele viu que faltava um resultado para sair, que poderia ser o dele. Eita. Entendeu? Aí, Onê, o apelido da minha mãe, né, com ele, Onê, vai ganhar só um hoje, hein? Aí ele falou, fui eu. Falou pra minha mãe, ele ganhou sozinho na loteria esportiva. O cara ganhou a loteria. Ganhou na loteria esportiva sozinho. Aí, demais. Aí onde eu queria chegar? Eles passaram por tudo isso, acharam lenha, roça, não tinha dinheiro, não tinha caderno sequer, e depois teve isso. Era Deus já estava já dando uma grana. Deus estava lá, né? Não é do jogo, não é de Deus, mas esse foi batalhador, eu vou ajudar. De alguma maneira ele vai se levantar. E ele já estava na obra lá, e ele era assim, tratado pelo diretor da construtora, né? Ele chegou um dia lá, né? O dono da construtora chamava ele de PP, né? Paulo Pena, né? Que o Pena é nosso sobrenome. E aí meu pai nunca ia falar com ele. Ele que vinha, o patrão que vinha falar com meu pai. O patrão precisava de alguma coisa, PP. É o PP, tá, para lá, para cá. E meu pai apareceu um dia lá, numa segunda-feira, 8 horas da manhã, na porta do escritório do dono da empresa. E o cara já ficou assim, né? PP, o que está acontecendo? Que cara é essa? Já ficou preocupado, né? Alguma coisa séria aconteceu. Aí, senta aí, o Laci de Moraes, é o dono da soja aí. Senta aí, o que houve? Você sabe que ontem ganharam sozinho na loteria esportiva? O Laci de Moraes vai querer saber de loteria esportiva, né? Um cara milionário, já cheio de dinheiro. Não sei, Paulo, o que está acontecendo? Fala aí, não. Quem ganhou fui eu. Ele com o bilhete na mão, né? Ganhou a loteria esportiva sozinho. Mas tá bom. E aí, o que você quer fazer? Mineirinho, né? Trabalho em silêncio. Eu falei, eu vou ficar aqui, vou arrumar um bocado de amigo, né? Chefe, manda eu para algum lugar. Então ele não pediu demissão. Não. Ainda bem, que eu pensei que tá falando que ele ia pedir demissão. Não, chefe, manda eu para algum lugar. Tá bom, pô, tá bom, Pepe. Isso. Aí, pensou um pouquinho rapidinho, né? O cara tem obra no Brasil todo, né? Tem construtora fora do Brasil também. Pensou. Então tá bom, pô. Assim, né? Foi mais ou menos isso. À tarde eu falo com você. Ele só ia fazer uns telefonemas e tal, confirmar alguma coisa. Aí, Pepe, faz favor, já resolvi. Não chegou nem à tarde, né? Porque eles eram amigos, né? Entendeu? Um precisava do outro naquela situação de trabalho, né? Da engenharia. E aí ele falou assim, você vai mudar daquilo,
Você quer sair daqui? Então tá bom. Vou te mandar para a cidade grande, hein? Mandou meu pai para São Paulo. Vai virar tatu, Pepe. Vai construir um metrô. Aí mandou, meu pai veio para São Paulo. E isso eu vim na... Eu tinha... Com que idade tu tinha isso, velho? Então, eu fui o caçula. Ele ganhou em 65. Eu sou de 64. Tá com um aninho ali. Vim pra cá com um ano, entendeu? E os 3 irmãos já, tudo de 2 em 2, né? Até esse os mineirinhos fizeram ali. De 2 em 2 anos tiveram filho. É um de 64, outro de 62, outro de 60 e outro de 58. Entendeu? A faixa de nascimento, né? A data de nascimento de todos, né? E bora. Tinha lá o seu carrinho, tinha tudo na mão lá, né? Morava numa casa que a construtora dava para um engenheiro, para um encarregado, né? Dava o aparato total, né? A pessoa só trabalhava. Tinha casa, carro, tudo. Enfim, veio para cá, o carro da empresa. Não quero o carro da empresa não. Já foi lá comprar o carro novo, comprou um Commodore capota de vinil. Começou a... É porque mesmo quando ele veio com a empresa, eles bancavam a moradia, bancavam tudo, né? Tudo. Quer dizer, ele ganhou aquela grana e não gastou, cara. Não. Então, aí eu esqueci de um detalhe. Nessa daí que eu falei, já fui falando, né, que ele já veio. Mas antes, o dono da empresa falou assim, ó, tá aqui, ó, Pepe, um psicólogo, um advogado, uma imobiliária, te vira, vai para São Paulo. Entendeu? Passou assim, saindo da roça. Chegar em São Paulo, meu Deus, cara, ia se perder, cara, cheio de dinheiro no bolso. Eu chegar num banco, já pensou? Chegar num banco com um prêmio de loteria esportiva? Deposita aí não sei quantos milhões aí na minha conta aí. Entendeu? Aí, graças a Deus, ele achou essa pessoa que, sabe, tratava ele como amigo, né, e funcionário. E viemos. Eu com o Moninho, o Opala com 6 dentro, bagagem, e veio vindo. No meio do caminho comprou outro carro e tal, né? Veio fazendo como é que fala? Usufruindo do que ganhou, né? Cara, e o melhor jeito de se mudar, hein? Nossa, imagina, sai com carro, com dinheiro, vai para outra cidade, começar uma vida nova, num emprego bom. Exato, construtora de primeira, né? Emprego bom, você falou tudo. E braço direito do cara, né? Ele era o braço direito, era o engenheiro. Essa hidroelétrica que ele fez lá, meu pai foi o responsável geral da hidroelétrica. Você vê, até isso deu certo, porque ela já estava praticamente pronta, só faltava acionar as turbinas, né, as coisas assim, para ficar na mão dos peão, né, vamos dizer. E foi para São Paulo, aí procurou tudo, já gastou dinheiro, comprou um apartamento lá na Brigadeiro Luiz Antônio e tal. E minha mãe, Paulo, não vou conseguir ficar aqui não. Não se habilitou, né? Saiu do meio do mato, uma hora para outra, encheu o bolso de dinheiro. E veio para a cidade grande? Não vou conseguir, Paulo. Aí pensou, vamos para Santos. Pelo menos tem praia, né? Vamos conhecer a praia, a cidade de Santos. Chegou aqui já, em São Paulo, aplicou o dinheiro, né? Naquela situação do advogado. Isso que ele passou às pessoas, né? Psicólogo, para saber o que eu faço na cidade grande. Tal. E chegou em Santos já comprando, aí foi onde comprou lá no Village. No Canal 4, aquele perto do branco ali, né? Do branco, entendeu? Ali ele comprou, foi o primeiro proprietário a comprar na planta à vista. Chegou, estava na planta aí, no negócio lá, cheio de mato ainda, que era um estacionamento ali, se eu não me engano. Comprou ali e comprou mais 3 apartamentos. Um mesmo mora agora. E os outros 2, o dinheiro foi acabando, né? E foi. Enfim, essa passagem aí foi. Como tu veio parar em Santos? Como eu vim parar em Santos, isso. E Santos, escolas, tudo de melhor, né? Eu praticamente nasci no berço de ouro. Né? Tu estudou em que escola em Santos? Eu estudei no Colégio do Carmo, da quinta
É a terceira série que falava. Eu estudei no Santista. Os melhores colégios que tinha na época eram os de padres. O Carmo. Era o Carmo, Santista, tinha o Liceu, né? Tinha uns aí. Depois veio aparecendo. Aí fiz até a oitava no Colégio do Carmo, né? Tudo de primeira, tudo, né? E aquilo, você pagou em dia, passava de ano, né? Você sabe disso, né? Escola particular, pagou, passou, né? Era assim. Aí lançou o Objetivo na praia. Primeira escola do Objetivo. Também estudei ali. Aí, vocês querem ficar lá? No, é assim, né? Amizade de pai para filho, né? Vocês querem ficar lá naquela escola mesmo? Vocês gostam, vocês gostaram e tal, né? Não sei, tal. Aí ficamos sabendo do Objetivo, né? Foi quando ele veio para Santos. Eu não tinha em Santos Objetivo, nem o cursinho tinha. Aí lançou a escola lá na praia, né? Que até hoje está lá. Aí eu fui o único que estudei no Objetivo. Os meus irmãos já tinham terminado no Carmo. Entendeu? Eles continuaram lá e eu saí e fui pro... Lá tu fez o primeiro, o segundo e o terceiro. Porque só tinha colegial. Só tinha colegial, Aí pegaram já a quadra toda lá, já fizeram os outros primários lá, aquelas coisas todas. Enfim, berço de ouro. Tinha tudo. Fazia curso de inglês, fazia curso daqui, até curso de memorização eu fiz, tá? E assim foi a minha raiz, né? Para que vocês entendam, né? Que depende, lógico, né? Da criação, né? Para a gente saber onde eu posso chegar, entendeu? Eu abri mão porque aí eu entro na época do esporte, né? Eu comecei a pegar o skate, que o meu irmão mais velho, né, tá na glória lá, faleceu, foi ele que me ensinou tudo, desde ficar em pé no skate, até pegar a primeira onda com a prancha dele, entendeu? No Guarujá, na Praia do Tombo, foi o primeiro lugar que eu caí na água, tomei uns caldos legais lá. E aqui em Santos eu pegava a ondinha de prancha de isopor. As Guarujá? Planonda, que virava lá, ela botava um pedaço de garrote de varal, né, na canela. Prancha de isopor Guarujá, também a gente viu. E assim, cara, isso foi bom para mim, essa fase, né, da minha educação, da minha criação, porque eu, até assim, uns 15 anos, eu passei um pouquinho aí por cima, né, terminei o colegial, acho que é 17 anos que a gente termina, mais ou menos. Por aí, 16, 17 anos. Então, aí eu passei um pouquinho. Faculdade tu não fez? Não, então, é isso que eu ia falar. Os 14 anos, aí já estava entrando nos campeonatinhos de surf e tal, correndo atrás das meninadas, dos bailinhos e tal. E o meu irmão já fazia prancha, trabalhava no Homero. Meu irmão mais velho. Ele trabalhou no Homero. Trabalhou no Homero, fez prancha com o Homero, nessa época aí. E aí o Homero, só para falar, galera, o Homero foi o primeiro cara a fazer prancha de surf aqui em Santos. Tinha uma revista que chamava Brasil Surf. Eu cheguei até essa revista da Brasil Surf. Verdade. O comercial dele estava assim: Homero, pranchas de surf, 10 anos. E a revista era de 77. Pra tu ter uma ideia com esse cara das antigas. Depois ele montou a pista de skate, né? O Homero tá vivo ainda, né? É uma lenda no surf. Todo mundo no Brasil aqui, que é das antigas, aí sabe a história dele. E o teu irmão trabalhou com o cara? Trabalhou com ele. Começou a ter boiada de comprar prancha mais barata. Começou, e começou a fazer prancha também, meu irmão, né? Só que não deu certo, né? Ele caiu para outro lado de estudar. Fez aí o curso de topografia, era agrimensor, né? E nesse período do Homero, foi quando ele, assim, né? Onde eu vou chegar, que eu quero dizer, é a área social que você estava falando, né? Não, primeiro, eu quero que tu fale como tu virou um surfista. Tua história começou com os 14 anos, estava surfando, pra galera ver, pô, o cara teve uma época que ganhou os campeonatos todos, essa época do surf. Sim. Aí depois a gente vai chegando nas outras. Certo. Então, eu comecei a falar, né? Acontece. Com uns 15 anos, né? Que eu comecei a pegar onda mesmo, entrar em campeonato, correr atrás de patrocínio, que era dificuldades tremendas. Naquela época não tinha essa divulgação do esporte, né?
O esporte era vagabundo maconheiro. Praia. Surfista, vagabundo maconheiro, entendeu? E me dediquei bastante. Só que, assim, eu tive apoio de quem? Meu. Entendeu? A família não apoiava, quer dizer, tinha essa imagem, entendeu? Minha mãe falava, não, eu passo na praia, vou andar na praia, eu vejo surfista fumando maconha, tudo lá jogado, tal, por que você quer fazer isso? Você estudou tanto, fez isso, fez aquilo, aquela coisa de mãe educando o filho, né? Uhum. E ouvia, sair aqui, né? E aí parti mesmo para a vida do surf mesmo, sabe? Viajei aí para quase o Brasil todo aí, né? Correndo uns campeonatos que naquela época não tinha categoria, né? Você escrevia, você tinha 2 anos de surf, eu tinha 10 anos de surf, você ia correr comigo. Não tem aquela, né? Porque tu é outra categoria, tu tem outra idade, não tinha isso, entendeu? E era bem mais difícil. Para você conseguir uma inscrição do campeonato, você tinha que correr atrás, pegar o teu currículo, né? Pastinha com as fotos. Ou bancar do próprio dinheiro, né? Bancava, ou bancava. A maioria fazia isso, bancava. E é o que eu falei, eu não tinha apoio de ninguém, da família. Minha mãe nunca viu eu ficar de pé numa prancha, tá lá na Glória também. O único que me acompanhava mesmo era o meu irmão, esse que me deu a prancha pela primeira vez e tal. E nesse período de 17 para 18 anos, aí conheci a namorada, né? Já tinha tal, as amigas, né? Conheci a namorada foi a mãe da minha filha. Minha filha tem hoje 35 anos, bem instruída, graças a Deus. E o que eu posso dizer? Desculpa que deu lembrei de umas coisas aqui, deu... Aproveitando aí, você pode ligar o ar aí pra nós aí, que o bagulho tá ficando calor aqui, ó. Tá. Desculpa, rapaziada. Não, fica à vontade, cara. Umas lembranças aí que a gente tem, né? Que a coisa fica grudada mesmo, não tem jeito. Você lembrou, e eu sou bem emotivo, certo? Tu casou com que idade? Com 18 anos, entendeu? Novo. E casamos, a gente namorava 6 anos, entendeu? Tipo, a primeira namorada? Praticamente a primeira namorada e casou grávida. Ela casou grávida. Por que eu me emocionei? A lembrança que eu tive foi o seguinte, que a mãe, mesmo depois da gente 6 anos juntos, a mãe queria abortar, entendeu? E é uma coisa que eu sou totalmente contra. Mesmo tendo dinheiro para fazer a coisa ali mais certinha, tudo mais, isso não é certo, entendeu? A mãe queria abortar. Aí foi quando eu mudei radicalmente a minha vida. Eu já estava ali nos tops, né, Bruno? Para vocês entenderem, né? Para onde vai esse vídeo, quem vai ver, né? Eu fiz já 3 finais com o Picuruta Salazar, que é o melhor do Brasil, né? O melhor do Brasil e conhecido, um dos melhores do mundo. Conhecido no mundo, entendeu? E só de eu entrar na água com ele, fazer uma final, para mim já foi sabe, um fato que eu consegui, que eu corri atrás, né? Com o meu esforço, igual eu falei, né? Eu não tive apoio de ninguém, eu que corri atrás mesmo, entendeu? Até então, meu irmão está comigo, né? Me ajudando, acompanhando ali, né? Falar com fulano, com ciclano vai te dar uma força, tal, mas as minhas pernas que era a minha correria. Ia na farmácia para pedir ao conhecido, pedir me fala, um dinheiro de inscrição, eu boto o colante na prancha da tua farmácia, ia na padaria. Já tive colante do cabeleireiro lá, o Turbino, do rato. Entendeu? O cara dava uma camiseta, eu já botava o colante na prancha. Isso aí, então, mais ou menos assim, eu corri atrás assim, sabe, eu larguei essa carreira podendo, hoje em dia, né, que hoje tem as categorias,
eu poderia estar na categoria Master, surfando ainda. Entendeu? Porque é um esporte, qualquer esporte. Se você aprendeu, você se dedicou, você ganhou, você foi um dos melhores, então você não esquece. É que nem andar de bicicleta, né? Você subir em cima da prancha, você vai. Então, se eu tivesse continuado nessa caminhada, eu com certeza estaria aí correndo os campeonatos de Master, mas nunca é tarde, eu ainda vou chegar lá. Lógico. Eu vou correr os campeonatos de Master ainda aí no Brasil, Certo. certo? Não saí, falar em Brasil, eu não consegui sair do Brasil, entendeu? Mas tive quase chance de sair do Brasil para competir lá fora, mas faltou o principal, a verba, né? O patrocínio, que na época era difícil. E voltando lá nas vitórias, né? Nas finais, né? Nos campeonatos, eu que tinha na época os campeonatos bons, né? Estava sempre ali chegando nas cabeças ali, entre os 10, entre os 5, ganhava um, ganhava outro, tomava uma canetada um, que antigamente não tinha computador, né? É. O juiz ficava com o papelzinho, a caneta lá e deixa eu ver aí o resultado. Porque é assim. No surf tu chegou, com 15 anos tu começou, né? Aí ainda estava terminando o colegial, já nessa época, só para a galera entender ali, já nessa época você já conhecia, no caso da tua esposa, que foi a mãe da tua filha, que é a Bruna, é isso, eu lembro. Que a minha filha é da mesma idade, né? Eu lembro da galera que ia começando a ter os filhos, nós crescemos todos juntos, né? Aí você nessa época, você já está terminando o colégio, você foi do surf até que idade mais ou menos? Fui até os 22. Correndo os campeonatos. Depois virou uma coisa assim, tipo, saiu do trampo. Como falava, era um hobby. Virou hobby. Era um hobby, né? No começo era assim, eu lembro, era da mesma época. O Guarujá era o dia inteiro no Guarujá. Por isso que os pais falavam assim, pô, meu moleque estava estudando no colégio bom, investi mó grana lá, e o cara fica na praia o dia inteiro. Você chegou, mas é que o nosso esporte era na praia. Então, tá cheio de bacana na praia, eu sei, mas é um esporte que hoje é super bem remunerado. Hoje está na Olimpíadas. Né? Os caras estão ganhando mó grana, né? Tipo, que nem um jogador de futebol. Isso. Né? É que a gente estava numa época que ainda não era, né? Não tinha essa nem o Picuruta, que era o melhor do Brasil, não conseguiu fazer a grana de um cara hoje aí que está ganhando, né? Sim. Aí nessa época que tu parou com os 22 anos, tu estava já trabalhando no, acho que... Não, então, nessa época que foi, quando minha filha nasceu eu tinha 22 anos, foi em 1987, 87, ela é de 87. Ali eu estava no pico do surf mesmo, entendeu? É tipo assim que eu falei que eu fiz as finais, né, com o gato, né, com o Picuruta. Pô, o cara tá aí hoje, vai surfar esse campeonato. Que nem tu falou, né, pô, cara, o pena tá lá, vai surfar o campeonato, não vai adiantar nada. Não adiantar nada, né? Não é assim, né, porque esporte é esporte, tem um dia dele, tem um dia dele, né, entendeu? Mas era assim, cara, sabe, eu tava mesmo no auge mesmo, sabe, eu entrava no campeonato. Teve uma vez que eu me lembro, que eu ganhei, mas só que fui canetado, entendeu? Ele mesmo, o próprio, né? Era a bateria de 4, né? De 4 saia 2. Não, na época era 4. Já saiu? O primeiro, segundo, terceiro e 4. Isso. Os campeonatos mesmo que tinha era ali, chegava lá nos 4, no máximo, né? 4. Cada muvuca dentro da água, né? E aí você via os comentários, né? Você tá na praia, você vê, você tem que acompanhar tudo, né? Se você é um atleta, eu sou atleta, ele é atleta, você tem que acompanhar. Aí eu falo, pô, fulano tá aí, tu viu que ele tá casca grossa, né? Tal. Tem que tomar cuidado, né? Tipo um técnico falando pro seu atleta, né? Se liga no cara, o cara tá aí, o cara tá, então quer dizer, é o que eu quis dizer. Eu tava mesmo no auge, sabe? É uma ideia. Eu estar na praia, o Picuruta está na praia, o Neno do Tom está na praia, o Luiz Neguinho está na praia, né? O Jair Oliveira está na praia. Geralmente é assim, começa o campeonato, aquela galera toda. Vai afunilando, vai ficar só os fera, cara. Vai ficar só os fera. Então é isso aí mesmo, você falou tudo. Vai afunilando, vai ficar afinal é esses aí, mano. Entendeu? Vai sair o melhor. E aí saí da água num desses campeonatos aí que eu cheguei a uma final invocada mesmo, foi lá em Praia Grande até, no Pia.
no Angaguá, aliás. E eu ganhei o campeonato, sabe, saí da água mesmo, porque é assim, você tá dentro da água surfando a bateria, se eu tô esperando onda lá no outside, eu tô vendo que tu pegou uma onda lá, eu vou ver se vai sair um aguaceiro, se tu vai cair, se tu vai até a areia, entendeu? Pra saber como que você tá na tua pontuação mais ou menos, pra você, né, ter uma ideia do resultado qual vai ser, né? Tal e tal e tal. E aí cheguei até a escutar, sabe, quando o mar não estava grande, tipo, o Praia do Tombo te dá para escutar direto, né? Que a Praia do Tombo é assim, né? Fazia uma manobra invocada, não? Escutava a galera. E eu escutei uma pá de vez em minhas ondas. Aí depois eu saio e falo, quem ganhou foi o fulano. O problema da caneta, né, cara? Será que... Sei lá, vou até ficar quieto. Deixa pra lá. Falando política. Mas aí se subia no palanque, né? Pô, mano, e aí vai, pena, legal, pena. Mandou bem, é teu, levou, legal, o resultado. Quarto lugar, tá, terceiro lugar, tá, segundo, tá louco. Imagina, quarto lugar, fulano, terceiro, fulano. Caramba, mas será que eu vou ganhar? Segundo, aí fala, não ganhei. Porque você já tinha escutado que era tu que levou. Mas isso é coisa do brasileiro, né? O brasileiro, cara, ele não sabe ficar em segundo, cara. Primeiro lugar é o lugar, cara. Ficou em segundo, porque segundo, eu não tô ganhando de mais de 100 pessoas. No esporte é assim não. E o brasileiro é um dos campeões de fazer isso. Reclamar, né, dessa situação. Ainda mais quando não existia o computador, né? Porque agora computador, mas deixa pra lá por isso. Então, galera, é isso aí, ó. E eu preciso falar para você da minha época, né, do surf, que eu falei, né, era maconheiro vagabundo. Eu só não era vagabundo, mas a maconha... Porque ali começou no meio da galera, que, como a tua mãe fala, tinha razão. Eu já tinha conhecido a maconha. E como que eu conheci a maconha? Dizem que a influência de alguém não existe. É eu que vou dizer o sim. Tudo bem, sou eu que vou pegar e experimentar a droga, a cerveja, o que for. Mas o meu irmão, que é o mais velho, né? Vou abrir assim e falar, mas é normal. Isso aí é para você saber, você que está ouvindo aí, né? Para você saber que esse lado eu queria esquecer, não queria falar, mas é onde o Café falou, que é um documentário, né? Acho que a palavra é essa, um documentário da área social, né? E precisa de falar isso, porque a minha influência, que às vezes falam o quê? Que veio de pai para filho. Meu pai fumava na minha frente, eu saía com meu pai na balada e tal, né? Mas o meu foi diferente, assim, eu comecei dentro de casa, cara. Eu sabia que o meu irmão fumava, entendeu? Eu via eles, tipo, vou citar o quê? Lá na época onde ele trabalhava, né, que eu falei, no Gasplante lá, né? Aí saía ele e o outro pai, botava tudo diferente e tal. Aí já sabia o que era, mas eu não estava lá dentro ainda. Aí um certo dia, chegou ele e guardou o seu produto na gaveta, onde era o quarto de nós três, era 3 quartos lá no Village, né? Um quarto dormia nós três, um beliche e uma cama, e o outro quarto dormia minha irmã, sozinha, né? E a suíte meu pai e minha mãe. Aí era o armário, né, embutido, 3 gavetas, uma para cada um, a gaveta dele era onde ele guardava, que eu percebi. Aí fui lá um dia, curioso, você vê, onde começou a minha fase de droga. Dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Era que idade isso aí já? Aí foi logo que eu saí do colégio do carro. 17 anos, por aí. Não, 17 eu estava terminando o 2º grau, né? Acho que é 17, 18 anos, né, que a gente tem então. Isso. Eu devia ter os seus, a 8ª série, acho que é 15 anos, 16 anos, né? Entendeu? Eu já sabia andar de skate de montão, os caras me viam andando de skate ali, né? Tipo uma criança, né? Sabe? Tipo, hoje a gente vê isso. Hoje eu vejo assim, 17 anos, eu acho que é criança. Pô,
Eu com 15 com 15 anos a gente era uma criança já querendo já tinha, usar droga. já tinha essas coisas na cabeça, você vê? A minha curiosidade, o que causou? Você vê? Fui lá, achei. Tipo, ele chegou, né? Guardou. Eu falei, o que ele guardou ali? Será que é um negocinho que ele sai pra fumar lá, que ele falta nele? Né? Então, e acabou, era. Peguei, escondi, saí. Encontrei um amigo na rua, né? E aí, pena, legal, pá. Eu já sabia que esse amigo gostava, entendeu? Vamos ali, fomos de frente pra praia ali, onde tinha a sorveteria Paulista, lembra? Uhum. Aquele prédio ali, é um amigo meu que mora até hoje lá, né? Agora ele morava com os pais, agora mora lá com a família. Tem a garagem no fundo, fomos lá. Aí foi ali que eu comecei a fumar maconha, comecei a droga. Isso aí não bebia, eu odiava o álcool, eu ia em festinha, tipo festa de entrega de prêmios. Uhum. Os caras bebendo, enchendo na cara, não gosto. Aí metia a besta de beber, passava mal, vomitava, passava mal. Entendeu? E foi assim que eu conheci. E mudando da água para o vinho, a maconha foi me acompanhando. O resto onde eu ia, tinha ela no bolso. Gostei do negócio, entendeu? Uhum. Fazia parte de mim. Eu não fumava cigarro, nunca fumei cigarro. E comecei a levar ela para tudo quanto é lugar. Aí foi quando aconteceu de a filha vir fora de hora, né? A mãe queria abortar, voltando àquele assunto, né? E eu não aceitei isso, a família dela queria apoiar, a família queria pagar para fazer o aborto. Não, bati o pé, não. Cortei a carreira do surf, cortei mesmo assim, da noite pro dia, né? E fui carregar saco no cais, entendeu? Para pagar. Eu tava na Chiva. Modo de dizer, carregar saco no cais, eu fazia uns bicos como é que fala? Vem os caminhões do interior, o saco de açúcar, né, o saco de café, ia lá para tirar a mercadoria do caminhão e botar para o armazém. Uhum. Entendeu? Bem dizer, eu trabalho braçal, né? Uhum. Fui carregar saco, né? Bem dizer, que eu falei, modo de dizer. E você vê como foi a mudança, né? O que eu fazia, o que eu tinha e o que eu poderia ter, né? Se eu continuasse. Parei, fui me dedicar. Né? Porque eu não aceitei, não, então a filha vai nascer. Casamos, nasceu a filha. E como já veio fora de hora, já veio um negócio, sabe, meio. Exigiu uma coisa que é contra a religião, né? Que a gente casou na igreja católica e a religião não permite você casar grávida. E aí provocou mais ainda, sabe? Então, o Espírito Santo estava tocando aqui. Ela fez questão de casar com vestido justo. Pra quê? Já tinha barriga. Entendeu? Mostrou a barriga já. E uma amiga da minha mãe falou na época, né? Olha, Nenê, que é o apelido da minha mãe. Você vai ser vovó rápido, hein? Percebeu, sabe? Ganhou ali, viu o tipo da pessoa, viu a barriga. A tua mãe não sabia que ele estava casando porque ela estava grávida. Ela achou que você estava querendo casar. Entendeu? Ninguém sabia. Ela sabia de parteira lá do meio da roça, lá, da cria, né, que falava, né? Uhum. E então começou errado, né, a coisa, né? Sabe? A gente tinha um relacionamento legal, 6 anos de relacionamento, mas essa visão que eles tiveram, ela e a família, né? Principalmente a família, não falava, mas não tinha que interferir em nada, né? De abortar. Então, quando falou isso, eu mudei mesmo, sabe? Eu falei, já está começando errado, né? E foi o que aconteceu, né? Eu segurei até uns 6 anos de idade para a menina crescer. Praticamente esses 6 anos, minha mãe que criou minha filha. E esses 6 anos tu trabalhando lá,
Tomando os bicos que tivesse. Já estava fazendo surf já uma vez ou outra. Final de semana, uma hora de almoço que tinha onda na frente de casa. Ia pegar uma ondinha e tal, voltava. Aí. Então dos 22 até os 28, assim. Mais ou menos. Morando com a família e tal. Isso. E já meio irado, né? Pelo motivo que o casamento já estava fechado, sabe? A coisa estava... Esse tempo já estava se desentendendo. Já estava se desentendendo. Então, mas nessa época, até os 28, né, só para me entender aqui, você já estava usando outro tipo de droga? Ou ainda estava só Não, é onde eu ia falar. Que aí é onde começou esse desentendimento. Porque a gente começa a achar que casou errado, ou não. Até que você falou, o filho fora do tempo. Cara, eu tive um filho na mesma época, também casou com vestido de noiva, com a barriga aparecendo. E hoje eu casei novamente, né? E tô 10 anos tentando ter um filho, cara. Então tem esse negócio de filho fora do tempo, que não é no nosso tempo. É aquilo, né? Dizia ela que tomava aquela, como é que chama? Na época aquela pílula, né? Ainda existe, né? Tem. Mas diz que falhou o negócio, não sei se é a realidade. Mas é porque Deus quis que nascesse, cara. Foi. Tem boi, mano. E... Tu vê, agora eu quero, é tratamento, e o filho não vem, cara. Então, você falou, Deus queria que nascesse. Mas graças a mim também. Porque se eu aceitasse ali naquela hora ali. Isso. Não, para aí. Você fez um princípio de Deus. Opa. Você agindo sempre no princípio, cara. Eu tô é a coisa certa, mas que na mesma época falaram pra mim. Olha, cara, eu tava com 18 anos, 19. Olha, cara, aborta, né? Como é que tu vai sustentar, cara? Exatamente. Como é que tu vai não sei o quê? Aborta. Todo mundo falava pra mim, aborta. E eu falava assim, cara, mas não é legal ter um filho, cara. Eu não imaginava o que eu ia gastar, o que eu ia passar, mas é assim, cara. E eu acho que pelo que tu tá falando, foi que nesses 6 anos que tu ficou no CAIS, tu começou a experimentar outras paradas. Aí a nuvem entrou, cara. Exatamente isso. No CAIS, porque você sabe, né? Tem uma influência em qualquer lugar. Ali é passado. Como eu tive dentro da minha casa. Né? Uma influência com a droga, a primeira visão, o primeiro contato que eu tive, onde foi? Dentro da minha casa. E não foi com o pai, isso, né? Porque, como eu falei, né? Às vezes tem influência do pai, que o pai fumava e tal. E o CAIS, né? O estimador, não falando mal da categoria, nada a ver. Não, é a galera mesmo, vai virar à noite, entendeu? Todo mundo usando ao mesmo tempo. Aí chegava o caminhoneiro, já trazia o bagulho de fora. De rebite, eu vim lá do aeroporto, não sei aonde, lá das contas, com o negócio aí e tal. Comecei a me influenciar nesse meio. E não saí mais, cara. O CAIS para mim foi o buraco, entendeu? Foi onde eu conheci tudo, cara. Tudo. E quando tu começou a usar as primeiras vezes, tu já estava diariamente na cocaína. Sim. Era cocaína que começou a rolar aí? Sim. Aí é treta, né, cara? Aí é treta. A cocaína começava, né, gastando dinheiro. E o salário já não consegue pagar as contas de casa, já começa as tretas em casa. Exatamente. E aí trabalhava fora de hora, já começava a achar que não estava trabalhando, porque eu estava usando droga. Você não estava trabalhando, você estava usando droga. Como é que tu vai provar? Tu ia trabalhar e voltava drogado? Entendeu? Assim, tu não estava trabalhando. Entendeu? E às vezes quando voltava, telefone, né? Vou ter que dobrar. O fulano não veio e tal, dobrava. Caramba. Trabalhando e dobrava usando. Trabalhando. Isso com os 30 anos. Por aí. Aí comecei a me como é que fala? Me infiltrar nessa área da burocracia do CAIS. Né? Larguei a mão de obra. Aí fui para papelada. Aí fui para a transportadora, que eu conhecia, eu começava a conhecer no CAIS. Quer dizer, tu já estava cheio de saúde, que o surf te deu essa saúde. Sim. Mesmo tu usando todos os dias, a tua aparência estava legal. Porque eu esqueci. Tu conseguiu arrumar um emprego, pode ser não? Sim. Tem cara que usa tanta droga, só de tu olhar pro cara, tá maluco, vou contratar esse cara. Exatamente, eu conseguia fazer tudo. Era um né? Que nem o nosso amigo Felipe falou. Ele falou, eu usava, mas eu sabia usar. Tudo bem. Até quando você está assim, tá ótimo, né? Ali,
Ah, tá bom. Porque ainda não era viciado. Tu tava curtindo o barato. Tava curtindo o barato. Consegue ter o controle porque você não é viciado. Isso mesmo. Mas aí é a linha do precipício. Tu tá andando numa linha que tu escorrega. tem mais volta. Passa do limite. Isso é um toque pra galera. Que às vezes, só dar um break aqui rapidinho. Sim. Tu vê como é que é a história. Muitos jovens estão aí, fumam seu primeiro baseado, como hoje, não sei, seu primeiro baseado, anda com a molecadinha descolada, que a gente quer sempre andar no meio da galera que é descolada, tanto na escola, tanto na rua. É legal essa idade, cara, porque meu, a gente se diverte muito, cara. Com 17, 18 anos, 20, 30, também é novo, cara. A gente se diverte muito. Aí o que acontece, cara? A gente não imagina que esse negócio, de vez a gente ser um influenciador, a gente acaba sendo um influenciado. A gente acaba fazendo as coisas que os caras fazem de errado para a gente poder andar com eles. Sendo que a criação do Pena foi totalmente diferente. Exatamente. Criação do Pena, imagina, uma família de roça, uma família que trabalhava lá, o pai dele fez faculdade escrevendo num papel de pão. Olha só a criação que ele teve, a base que ele teve. O esporte é excelente, cara. O esporte foi o que deu todo o gás para ele, toda a saúde para ele conseguir. Sendo que tem os descolados. Pô, quero andar com esses caras aí que são os descolados, que todo mundo usa droga ali no meio, um baseadinho e tal. E nessa tu foi parar no cais, tu foi andar lá com os malucos que eram igual os caras que tinha no surf, assim, né, meu? Tipo, vou andar com aqueles caras ali que são mais parecidos com aquela galera. Ali tá melhor. É. Você pensava. Porque o que a gente falava naquela época, não sei se tu lembra, era assim, quando o cara não usava droga, a gente chamava de careta. A gente já botava uma comédia. O cara é comédia. Ele é careta, cara. Ele não é que nem nós. Ele é careta. Como se fosse careta, fosse uma coisa errada. Sendo que esses eram os caras sérios. Estavam estudando, estavam pegando onda, trabalhando. Então, cara, a melhor coisa que tem é ser careta. E você falou, tocou num detalhe que eu não falei ainda, com relação ao esporte. Nesse período dos 15 para os 18 anos, 20 anos, eu comecei na capoeira, entendeu? Fiz 20 anos de capoeira, cheguei a me formar, né? A capoeira é excelente pro surf, né? Por isso que tu fazia, né? Não, tirou as palavras daqui, é isso aí. Porque eu fui num campeonato uma vez na Praia do Tombo, né? E um amigo meu de bateria, de patrocínio, né? O Deri Canhão, também mestre de capoeira, e hoje está lá fora dando aula de capoeira, né? Ele falou: Pena, você quer um condicionamento físico para o surf e para a tua vida, entra na capoeira, entendeu? Porque, assim, né? Não é que tem a ver um com o outro, mas o tipo de como é que fala? Puxa vida. O condicionamento físico que você precisa para surfar, você precisa na capoeira. É um Tudo equilíbrio, bem, né? um é detalhe, o outro é no solo. Mas você tem que ter o quê? Primeira coisa, visão. Né? O surf tem que ter visão, porque você e a natureza, entendeu? Você vai pegar a onda é a cadeira. Tu vai pegar, a cadeira está chegando. Como é que eu vou pegar aquela cadeira? Né? Onde que eu vou ter que pegar aquela onda? Onde que ela vai estar melhor? Onde que eu vou fazer a manobra? Entendeu? Então você tem que, primeira coisa, tem que ter visão, como todo esporte. E a capoeira, se você não tiver visão, tu vai levar uns pés na cara. O arte marcial, né? Você vai estar com o teu oponente, você é o meu oponente. Você vai ter que estar sempre de olho na tua bolota. E distância. E tudo isso tem a ver com o surf, né? Você tem que saber a distância certa. Eu estou aqui, eu vou ter que chegar naquela cadeira fazendo uma manobra. Vou virar aqui para me chegar lá. Vou virar para cá para chegar aqui. E a capoeira é a mesma coisa, entendeu? Então ele falou isso para mim, eu peguei, coloquei em mente, não parei mais a capoeira. Quer dizer, cheguei a me formar, mas... A droga no começo do nada veio... A droga me estragou a vontade de fazer as coisas. Certo, né, cara? Educação. Você vê? A filha nasceu top. Então. Menina linda. Filha, Menina linda. Esposa também, muito bonita. Sim. De repente, essa parada do cais começou o estrago. Ali é o princípio do buraco. Né? Foi. Tu fale mais sobre isso daí. Tu começou a usar direto, já começou a ter problema em casa, aí o que foi? Aí teve uma separação aí, né? Foi isso mesmo. Igual eu falei,
A filha, praticamente esses 6 anos, ficava com a minha mãe. Que a minha mãe sabia de tudo que estava acontecendo lá. E aí, que eu estava usando droga, que eu estava cheirando, que o meu irmão mais velho também estava fazendo isso, o outro irmão também estava fazendo isso. Eu tive uma fase também dentro de casa, os 3 irmãos. Às vezes estavam os 3 irmãos lá fazendo a farra. Se não estava em casa, estava lá naqueles bares lá, que é perto do Torto, lá ali, em Xanadu, então, estava ali, Conde do Mar, fazendo tudo junto. Agora você imagina, às vezes estavam os 3 juntos, 3 irmãos, você imagina, 3 irmãos juntos fazendo uma coisa. E o teu pai estava vivo nessa época? Ele já? Estava vivo também. E meu pai era aquele, ele viveu com a matemática, né? Eu falando tudo risada, mas era assim mesmo. Quando ele se aposentou, o passatempo dele era pegar os livros da estante, ficar fazendo cálculo. A casa desabava na cabeça dele, coitado. Deixava tudo na mão da minha mãe. Tanto é que aquela época do dinheiro, minha mãe que cuidou do dinheiro, porque senão não ia ter nada. Porque meu pai gostava de beber. Tem esse problema de família também, entendeu? Tem a ver isso aí, né? Porque não é porque era a bebida, não era a cocaína, mas a bebida também é droga, entendeu? E a gente via isso em casa, sabe? Aí, depois dos 3. Isso é uma coisa, cara, que muita gente não se liga. Mas é assim, imagina uma porta, né? Você tem uma família, você tem os filhos, você tem todo mundo aqui, você está vivendo a tua vidinha e tal. E você pensa assim, beber é liberado e tal, não tem problema nenhum. Mas esse ato de você beber é como se você estivesse abrindo uma porta, cara, para vir o espírito do vício, cara. O espírito da droga, o espírito, tipo cigarro, bebida, tudo que é vício. Coisa ruim. Eu entendo assim, é coisa ruim. Coisa ruim. Não falando de religião, então assim, eu imagino isso, porque Coisa existe ruim, mesmo, coisa ruim existe. E essa porta, cara, entrou através eu tomo minha bebida aqui, não tá pegando nada. Cara, esse inimigo que entrou por essa porta foi enchendo o saco de todos os irmãos. Cara. Foi. Influenciou todos e teve um que até já foi, né? Tá na glória lá que eu falei. Tinha esse problema que eu tenho, né? Que eu tenho cardiopatia, coração inchado, né? Tomo um remédio, 4 remédios por dia. E tanto ele como minha mãe faleceram dormindo. Quer dizer, eles tinham um problema no coração e não sabiam, certo? Eu perdi, né? Foi uma fatalidade tremenda para mim, agora, coisa de 2012. Abril, maio e agosto de 2012 faleceu minha mãe, meu irmão e meu pai. No mesmo ano? No mesmo ano, um atrás do outro, entendeu? Foi demais, sabe? Eu nunca, como eu falei, eu vim de Belo Horizonte para cá, de Minas, pequenininho, e nunca voltei para lá, não conheço nada, não conheço ninguém. Família é só a nossa aqui, não conheço, sabe? Pelo telefone uma vez conheci uma tia, uma madrinha e tal, mas nunca fui para lá. E essas coisas me emocionam um pouquinho, mas tanto é que eu até esqueci o raciocínio. 2012 tu estava morando com teus pais? Isso. Em 2012 aconteceu isso aí. Estava eu morando com meu pai, minha mãe, meu irmão casado, o outro casado e a minha irmã casada. Eu estava dentro de casa, cuidando dos dois. Bem dizer, cuidando, né? Assim. Mas eu cuidava. Nessa época eu já estava com outra droga em mente, já estava fumando crack, entendeu? E o crack tu conheceu onde? No cais? Também junto com o senhor? O crack eu conheci na rua, né? Foi porque tanto é que falar e conseguir. Na praia toda existia crack, entendeu? Cada biqueira que tem ali, né? Na praia, não gosto de falar essas coisas, mas é bom para você que está escutando aí, porque tem em qualquer lugar. Então tinha droga na praia, aí conheci a tal do crack na praia, fumando na beirinha e tal. E voltando para lá, estava eu, meu pai e minha mãe, os dois já com 88 e a minha mãe com 86, mais ou menos assim. É a cidade. Triste, os dois, acabados, os dois, sabe? Um problema, fizemos uma pulmonar, meu pai fumava que nem ele ficava com
Ele fumava cigarro, apagando um na bituca do outro, acendendo um na bituca do outro, entendeu? Era 3 maços por dia. Então, eu já estava vendo esse filme, né? Eu estou aqui tentando ajudar eles, só que eu estou atrapalhando mais, né? Eu saía, Ia fumar um crack. dentro do quarto, às vezes, ou ia para a escadaria, que tinha gente, tinha visita em E eles casa. percebem, né, cara? Tá velhinho, Mas percebe, vai, tá alterado. Tá aí teve fase também de eu estar pegando dinheiro dele, sabe? Uma coisa que... Que o crack, ele mexe no caráter, né, cara? Nossa, meu pai... O crack, tu pega até o bagulho dos outros e vem. Eu nunca tirei nada de casa, mas tirava dinheiro. Assim, tinha cara que saia da televisão debaixo do braço, né? Enfim, eu falei, nunca tirei nada, tirei dinheiro, tirei, mas, sabe, não era eu, né? A droga me transformou, eu via onde meu pai guardava o dinheiro. Que ali então já não era mais aquele cara que curtia o barato. Não, já era um doente. Eu tava escravo da coisa. Já estava com vício. Estava escravo. Meu pai e minha mãe precisando de alguém para cuidar, né? Com aquela idade que eu falei. E eu lá no quarto fumando crack. Entendeu? E foi indo, funilando as coisas, aí aconteceu isso. Morreu a minha mãe primeiro, abril, aí em maio faleceu meu irmão. E meu pai, que estava o pior de todos, né? Efizema pulmonar, que às vezes tinha que correr. Quantas vezes eu não corri para o PS com ele, de ambulância, de táxi, sabe? Batia no vizinho, meu pai está passando mal, e eu pegando e querendo resolver a situação, sabe? Eu mal querendo resolver a situação, às vezes resolvia, sabe? Eu percebia umas encaradas, meu pai quase, Deus que me perdoe, sabe? Meu pai quase já falecendo, e ele olhando para mim, me vendo drogado. Desculpa aí, galera. E tentei, reverter isso aí, mas não consegui. Aí, né, eu falei, morreu minha mãe, em maio, abril morreu meu irmão. Caramba, meu pai... Só tu e teu pai na família. Meu pai se acabou pela morte da minha mãe. Né? Quase 90 anos. Morando junto, gente. 70 anos juntos. 70 anos juntos. Sabe? É o período deles de namoro, de casado, de tudo. Cresceram juntos, né? Cresceram juntos, 70 anos juntos. Sabe? Comeram o pão que o diabo amassou, né? Igual eu falei, um papelzinho do pão. E meu pai não ficou sabendo que meu irmão faleceu, a gente não falou, entendeu? Já pensou? Ele estava quase morrendo, tentando respirar. O pulmão não tinha nós, né? E nós achamos melhor não falar. A gente não falou que meu irmão tinha falecido, sabe? E ele morreu sem saber que o filho tinha morrido também mas foi uma barra, cara. E nesse período do primeiro para o segundo falecimento, eu estava desempregado, duro. Aí, ó o diabo. Saiu uma ação trabalhista de uma empresa que eu tinha colocado no pau, né? 25 mil. Aí tu sabe o que aconteceu. Você afundou, né? Já estava numa depressão. Nossa, tá deprê, perder pai e mãe, nunca tinha ido num velório. Fora a droga já tem a própria depressão dela, que é fortíssimo. Eu não tinha conhecido, não tinha ido em velório de ninguém da família, não sabia nem como era um velório de família. Né? Assim, velório é uma coisa, né? Natural, né? Vai acontecer. Família, então, em 2 meses eu fui em velório de 2. Mais um mês fui em velório de outro. Com 20 mil no bolso. Você imagina. Fui no velório do meu pai. Nossa, cara, meu Deus. Deus, eu tô aqui por causa de Deus, viu, galera? Deus me carregou. E agora Cara, desculpa aí de novo. Eu imagino
que, por exemplo, tu tava morando num apartamento, né, na família ali do teu pai, no caso tinha os irmãos também como herança também, né? Morreu os dois. Quando morreu teu pai e ficou só você, eu já imagino que a família já pensa assim, bom, ele não tem condição de ficar naquele apartamento sozinho lá, Não, usando droga desse jeito. Aí começa a ter, porque a treta em família, né? Sim, teve até um problema do condomínio. Estavam me obrigando a se retirar do prédio, porque o que estava acontecendo lá, entendeu? Tu ficou no apartamento até se... Não. Foi coisa assim, meu irmão, o outro, né? Tu conhece ele, né? Eu já não sei se você lembra dele. Ele é aquele filho que a minha mãe achava que ele era um bonzinho, o melhor. Para ela ele não usava droga. Para ela era só eu e o mais velho, que eram os perdidos, os maconheiros, né, os vagabundos. E ele também entrava na brincadeira, fazia tudo que a gente fazia. Mas só que ele tinha essa visão, né, a visão que minha mãe achava dele. Enfim, ele já tinha vendido 2 apartamentos da minha mãe, estava guardando dinheiro com ele, porque minha mãe chegou e falou assim, ó, a gente está acabando dinheiro, precisa vender aí 1 ou 2 apartamentos e para a gente sobreviver o resto da vida, né? Porque a minha mãe não queria sair do vilarejo. Ela falou, não, daqui eu não saio. O apartamento se acabando, de destruído, sem reforma. E ele estava guardando dinheiro. Pô, se você é meu irmão e a nossa mãe chega para você, ó, você vai vender esses 2 apartamentos, guarda o dinheiro para você. Não é para você, né? Guarda. O que você vai fazer? Vai chegar em mim, sendo que ele já tinha minha irmã. Ó, assina aqui, esse dinheiro aqui é nosso, quando eles faleceram. Ele estava guardando dinheiro já aí, de 2 apartamentos, os apartamentos eram kitnet, né? Coisa de 300 mil, mas estava guardando dinheiro aí e só rendimento. Quando a gente foi ver, ele estava morando num apartamento novo, entendeu? Aquilo que você falou, coisa de família. Teve esse detalhe. Eu imagino que é isso. Mas pra gente não ficar nessa parte da detalhe, família, que é uma coisa meio... Isso aí é até chato. É bem particular. E Obrigado, pra gente já, obrigado. como o vídeo também já está chegando irmão. no fim, o que a gente precisa entender aí com você, Concluir, né? cara, para concluir? Aí você teve que sair do apartamento, no caso, e já estava desempregado com o vício no crack. Como foi esse tempo, cara? Então, até agora. Esse apartamento, lá que eu estava morando, esse meu irmão pegou e vendeu sem eu saber. Quando um certo dia eu estava entrando um inquilino lá para reformar o apartamento e eu lá dentro, usando a casa. Estava vendido. Entendeu? Vendeu com eu lá dentro, né? Sem eu saber. Entendeu? Aí, ó, pega aí 10 mil para tu aí, ó. Era dinheiro que eu estava guardando, né? Pela conta técnica, viciado, psíquico, né? Dependente químico, né? E tal, pega 10 mil aí, vai se virar aí até sair o dinheiro da herança. Quer dizer, sabe? Ele estava mexendo num dinheiro que não era dele ainda, entendeu? Fez isso, né? Ao invés de ele já estava, na época ele estava numa construtora, trabalhando em engenheiro civil, né? O que ele poderia fazer o inverso disso, né, cara? Em vez de me dar 10 mil, já que eu estava afundado, me dá um emprego lá na tua construtora, lá de faxineiro. Mas é que tu estava doente, né, velho? Não, sim. É embaçado, cara. Sim, mas poderia ajudar, né? Vai para uma clínica, dá 10 mil. O que não pode é se afastar. Entendeu? Essa parte financeira é louco, cara. Porque como é que você vai pegar, o cara doente? Toda a grana que dá pro cara, o cara vai usar. Vai usar. Foi o que aconteceu. Mas eu quero entender assim, ó. Pra gente poder, né? O tempo aqui, o irmão já falou que já tá terminando ali. Como foi esse tempo, cara? Aí tu saiu. Sim, fui morar em pensão. De pensão até hoje, cara. Tenta fazer assim, um resumo. Cara, essa parte eu vivia assim, pá. E o que fez você chegar hoje, tá aí, meu irmão, recuperadão. Graças a ele. Tipo, como que foi essa história? Graças a Deus. Saiu do apartamento, pensão, com 10 mil no bolso. Sim. E aí? Aí acabou os 10 mil. Nesse inteirinho começou a chegar dinheiro de herança. Saiu em 3 vezes. Saiu 20, depois saiu mais 25 e tal.
Resumo, foi 70 mil em dinheiro que eu peguei. Esses 70 mil praticamente foi Tudo em droga. 50%, no máximo, foi tudo em droga, em bagunça e moradia, né? Essa pensão não dá porque eu não posso usar dentro do quarto e tal. Estava escravo da droga mesmo, entendeu? Acabei com o dinheiro, só não acabei com a minha vida, sabe? Fiz mal, fiz pra mim, não fiz mal pra ninguém, sabe? E Deus te guardando, né, cara? Deus me guardando. Nessa caminhada que tu teve, todos os amigos que você viu, tu viu quantos morreram, né? Nossa. Tem uns que não tem essa oportunidade de chegar agora e tá contando essa história. Contando essa história. Morreu porque usou droga doidada e com 10 mil já foi o suficiente. E aí você falou, para concluir, né? Aí eu comecei a me interessar por casa de recuperação. Passei em 4 casas de recuperação, concluí 3 tratamentos. Mas é aquilo, cara, o tratamento depende de mim. Eu fiz, peguei o de bom que tem no tratamento, né? Só que não colocava em prática quando saía. Saía já? Uma semana, às vezes, tinha a primeira casa eu saí, pulei o muro, eu ia embora. Saiu antes do tempo. Saí antes do tempo. Por quê? Isso é muito ruim. A abstinência. É. Do lado tinha droga, entendeu? Do lado, lá no meio do mato, lá no Peruíbe, lá. Tinha droga do lado da casa assim, a gente via, sabe? A gente lá dentro no tratamento, o pessoal usando droga ali do lado. E teve isso. Depois concluí tratamento, o último lugar foi lá no Desafio Jovem, né? Que você conhece, o pastor Edson. E estava lá já quase 2 anos, né? Tratamento de 9 meses, estava lá quase 2 anos com ele, também firmão, mas como hoje foi falado, né, na reflexão que a gente tem lá na Casa Extra, né? É um piscar de olhos, é um fio de cabelo para você cair e a queda ser dobrada. Aí saí do desafio, crente que eu estava bom, né? A gente pensa que está bom, mas não. Eu tinha falado agora há pouco com o Fernando, né? Aquele que está de pé, cuide para não cair, né? E saí, não coloquei em prática o tempo. E isso daí teve a parte da minha irmã também, né? Que me abriu a porta as 3 vezes que eu passei na clínica, as 3 vezes que eu saí, curado, né? Batizado. Com ela tu tem um relacionamento legal? Sim, se fala direto. Fui batizado 3 vezes nessa aí de clínica. Fui batizado 3 vezes. 3 vezes nas águas. Tu conheceu, se converteu nesse caminho então? Essa tua caminhada tu acabou conhecendo Jesus? Sim, conheci Jesus. Da hora, mas eu não colocava em prática as coisas, né? Eu colocava em prática até aquela queda. Aí depois esquecia. Saía do ar de novo, né? Aquele famoso dava um delete, saía do ar e entrava no. Tu saiu da última clínica aí do cara, ficou um tempo acho que na rua, né? Foi. E agora tu conseguiu estar num abrigo. Foi. Então, pera, só para te concluir aqui, cara, Deus transforma maldição em bênção. Amém. Eu vi um caso, uma vez de um cara que veio pregar aqui, que o cara, o pai era pastor e o cara virou travesti, cara. E o pai ia todo dia lá no lugar onde ele estava, botava o paletó e levava o filho para casa e orava pelo filho para, né, largar aquela vida. E o cara era uma porra louca, cara, não quis saber. Mas o pai sempre orava. O pai era uma igreja que os homens sentavam de um lado, a mulher sentava do outro, e o cara andava, parecia uma mulher de verdade. Quando ele chegava na igreja, imagina isso com o pai, parece uma vergonha, né? O filho fez o pai passar. E o pai sentava com ele do lado dos homens. Aí tinha gente que não entendia nada, mas aqui não pode ficar mulher. Aí até uma igreja daquelas que era filha, não sei o quê. Mas o pai era um pastor, cara. O cara ali cuidou. Resumindo, cara, pra você ter uma ideia. O pai morreu, ele ainda era um travesti. Não. E esse travesti hoje é um pastor, cara. Olha lá. Tá ligado? Então, cara, você tá vivo. E Deus está cuidando da história da tua família, dos teus pais. Amém. Eles não vão ver. Certo? Mas você está transformado, cara. Graças a Deus. Graças àquela educação que ele te deu. Isso. Graças àquele tempo que tu conviveu naquela família, cara.
Amém, amém. Entendeu? E daqui pra frente, cara, é só vitória, meu irmão. Só vitória. Só vitória. Deus vai restituir tudo aquilo que foi roubado de você, cara. Amém. Tudo aquilo que foi roubado de você. O surf, que você falou do Master, eu creio que você pode voltar, montar a tua escola de surf, Opa. ter um empregão de novo daqueles lá, Academia de que tu capoeira. trabalhou lá no negócio de escritório, que tu era fera nessa Sim, parte do sim. negócio de escritório. Conheço. E outra coisa que eu quero que você fique sabendo, cara, toda vez que a gente, entre os amigos, cita o teu nome, o Pena, você é um cara muito querido, cara. Quero que você saiba disso. As pessoas não estão andando com você, mas as pessoas que já te conheceram na caminhada gostam muito de você e torcem por você. Eu acho que essa energia de todo mundo querer ver você bem, porque às vezes, fala assim, tu viu o Pena por aí, cara? Eu comecei a trabalhar com o negócio de clínica. Eu quero ver se eu conseguia levar o Pena pra clínica, que eu levei o Adriano, que era um amigo nosso também. Foi legal, foi Eu falei, pô, eu quero levar o Pena, tu viu o Pena aí, não sei o quê. Aí os caras falam, pô, cara, o Pena, Eu vi ele em tal lugar. Tu vê eu vi ele em tal lugar, ele tá desse Desse jeito jeito, e tal. E tu vê pelas pessoas o quanto que ele gosta de você. Pra gente concluir aqui, cara, dá um recado pro jovem, cara. Esse jovem que tá pensando ainda assim, cara, tô fumando meu baseadinho, não é nada. Eu tenho meu pai e minha mãe ainda dentro de casa, eu tô garantido, tô legal, tô vivendo as mil maravilhas. Sim. Cara, que Deus tocar no teu coração, cara. O que tu pode falar pra essa galera? O quanto que é perigoso andar na linha do precipício, cara. É verdade, cara. É o seguinte, ó, ele falou 50% do que eu ia falar já, tá? E esse mundo não compensa para ninguém, eu não quero isso para ninguém, porque eu passei tudo isso, entendeu? Eu não precisava de passar por isso, sabe? Eu tinha tudo. Graças a Deus, Deus me carregou esse período todo, passei muitas aflições, muitas tempestades por causa da droga, que é uma coisa pequena, desse tamanho assim, ó, que te, sabe, acaba com você. Eu cheguei ao fundo da fossa, tá? A fossa, que é a pior coisa. E eu não quero, eu torno a dizer, não quero isso para ninguém. Vocês que estão ouvindo aí, o jovem, seja qual for a idade, galera, não entra nessa. Parte da sua cabeça, diga não às drogas, por favor, é isso que eu quero dizer para vocês, sabe? Eu digo por favor, porque o que eu passei é muito ruim. Obrigado, galera. Estou emocionado aí, eu queria falar mais, mas essa é a minha palavra que eu quero deixar para vocês. Obrigado. Obrigado você também, Café. Isso aí, Pena. Tá? Tamo junto, tu é meu camarada, meu irmão. Legal. E é legal de estar junto aí, meu irmão, novamente. Quero dizer para vocês aí, cara, curta o nosso canal, compartilha, entendeu? Agora vocês aí estão sabendo, o Pena tá de volta, meu irmão. Quando vocês encontrarem com ele aí, dá um abraço no cara aí, meu irmão. Dá um minuto aqui, ó. Eu ando com isso aqui no bolso. Mano, essa é a ferramenta. Valeu, galera. Legal.